Olá, minha turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? A tia Lu vai dar início agora à nossa aula de matemática com o tema retas paralelas e retas concorrentes. Vocês irão pegar o livrinho de matemática neste momento, irão abrir na página 188 e a tia Lu volta já já para a gente começar essa explicação. Combinado? Espero vocês, tá bom? Beijo! Bom, nós vimos anteriormente que as retas são ilimitadas, ou seja, elas não têm fim. E por esse motivo, nas extremidades, nós usamos a setinha, como nós podemos observar. Isso quer dizer que ela continua nos dois sentidos, tanto para frente quanto para trás. Duas retas distintas, ou seja, diferentes, tá? Num plano que é a superfície lisa, sem ondulações, elas podem ser paralelas ou concorrentes. Vejamos este caso primeiro. Retas paralelas são retas que não possuem um ponto em comum, ou seja, elas não se tocam. Além disso, as retas paralelas vão sempre ter a mesma distância de uma reta para outra. Vão sempre apresentar a mesma distância, seguindo a mesma direção, porém não se encostam. Já as retas concorrentes, elas vão se encostar em um ponto. Elas terão um ponto em comum, que no meu caso aqui, ó, eu tenho este ponto em comum. Este ponto, eu tenho cruzamento das duas retas. Percebam que elas apontam para destinos totalmente diferentes. Ó, aqui ela aponta para cá e para cá, e aqui para cá e para cá. Estão percebendo que forma um X? Elas apontam para direções totalmente diferentes. Na paralela, elas sempre estão indo para o mesmo lugar juntas, apesar de nunca se encostarem. Nós temos aqui um caso particular da reta concorrente. Quando as retas se cruzarem, formando o ângulo de 90 graus, vocês lembram o que é um ângulo de 90 graus? Ó, é o retinho, ó, que vai possuir o quadradinho. A dica é sempre olharmos o quadradinho. Ao formarem ângulos de 90 graus, que é como se nós temos uma cruz aqui, percebam que eu tenho um ângulo de 90 graus desse lado também, desse e desse lado. Tá? Eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Quando eu formo ângulos de 90 graus, tá? Elas vão se chamar perpendiculares. Então, ao se cruzarem, as retas perpendiculares, elas vão formar um ponto em comum e esse ponto em comum vai dar origem a ângulos de 90 graus. Olhem que legal! A matemática está presente em tudo, até na natureza. Observem estas árvores. Vamos imaginar que estejamos num parque. Essas árvores, elas foram plantadas de forma a lembrar retas paralelas. Percebam que os troncos não se encostam, não se tocam em nenhum momento. Eles apontam para a mesma direção e possuem mais ou menos a mesma distância entre si, o que nos faz lembrar de retas paralelas. Bom, aqui no livrinho de vocês, na página 188, nós temos retas paralelas e retas concorrentes, não é isso? Olha aqui, as retas R e S são paralelas. Observe, ó, nós temos aqui a reta R e temos a reta S. Dizemos que essas duas retas, elas são paralelas.
Por que elas são paralelas, tá? Porque elas são retas que não se cruzam, elas estão seguindo em uma mesma direção, elas são paralelas, tá? Aí aqui, ó, retas paralelas são aquelas que não se cruzam, portanto, não tem pontos comuns, tá? Olha aqui a reta R e S, elas são chamadas de retas paralelas porque elas não se cruzam, elas estão na mesma direção. Dizemos que elas são retas paralelas, tá? Aqui nós temos as retas T e U. Tem a reta T, ó, essa daqui, e a reta U. Dizemos que essas duas retas aqui, a T e a U, são concorrentes. Sabe por que nós chamamos essas duas retas de concorrentes? Porque são aquelas que se cruzam em um único ponto. Olha aqui como é que a reta T e a reta U se cruzaram em um único ponto. Que ponto? Ponto P. Então, quando isso acontece, quando as retas se cruzam em um único ponto, nós chamamos de retas concorrentes, tá? Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto, tá? Tá bom? Então, aqui nós temos reta paralela, retas paralelas, tá? Não se cruzam, estão na mesma direção. E aqui nós temos um exemplo de retas concorrentes, são retas que se cruzam em um único ponto. Correto? Bom, aqui nós temos as retas concorrentes, né? Tá dizendo que as retas concorrentes podem ser classificadas da seguinte maneira. As retas concorrentes podem ser classificadas da seguinte maneira, ó. Em perpendiculares, retas perpendiculares ou oblíquas. Reparem aqui, ó. Eu tenho a reta R e a reta S. A reta R e a reta S são retas perpendiculares. Sabe por que a reta R e a reta S são classificadas como retas perpendiculares? Porque elas se cruzam, aqui ó, se cruzam, e nesse cruzamento, né, quando elas se cruzam, formam ângulo reto. Ela formou um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, tá? Quando nós temos retas que se cruzam, formando ângulos retos, nós dizemos que temos retas perpendiculares, tá? Retas perpendiculares são aquelas que, quando se cruzam, formam ângulos retos. Aqui o exemplo, ó. Se cruzou, formando o ângulo reto. Olha aqui o símbolo do ângulo reto. Aqui nós temos um exemplo de retas oblíquas. Ó, nós temos a reta M e a reta N. Nós dizemos que essas retas são retas oblíquas porque elas se cruzam, ó, se cruzam, formando um ângulo diferente de 90 graus. Quando as retas se cruzam, tá? Formando um ângulo diferente de 90 graus, ou seja, um ângulo que não é 90 graus, é diferente, eu digo que eu tenho retas oblíquas. Então, as retas M e N são oblíquas. Ó, as retas abaixo também são concorrentes. Veja que elas se cruzam no prolongamento delas. Ó, nós temos as retas R e S. R e S. Podemos dizer que essas retas são concorrentes. O que são retas concorrentes? São aquelas que se cruzam em um único ponto. Poxa, mas tia Lu, olhando essas retas R e S, não vejo cruzamento.
É porque quando prolongamos essa reta, a tia não explicou nas outras aulinhas que quando a gente tem a setinha, quer dizer que há um prolongamento, quer dizer que ela continua, ela é infinita, ela não tem fim. Então, isso quer dizer que aqui continua e aqui também continua, ó. E no prolongamento da reta R, nesse prolongamento, e no prolongamento da reta S, vai haver o quê? Um cruzamento, tá? Ou seja, elas vão se cruzar em seu prolongamento, tá? Aqui em cima não, ó. Essa vai para essa direção e essa vai para esta direção. Então, elas não irão se cruzar. Mas aqui sim, no prolongamento, elas se cruzam, tá? Então, podemos dizer que essas retas são concorrentes. Por quê? Porque o prolongamento delas e no prolongamento delas, elas irão se cruzar, tá? Que é o que aconteceu aqui, ó. Elas se cruzaram, elas se cruzam no prolongamento delas, tá? Por isso, podemos dizer que a reta RS é uma reta concorrente. Podemos dizer que as retas R e S são retas concorrentes, porque o prolongamento dessas retas irão se cruzar, tá? Aqui nós temos o seguinte: a ilustração abaixo representa a parte do mapa de uma cidade. Quando vistas bem do alto, as ruas e avenidas dão a ideia de retas cortando a cidade. Note que no cruzamento da rua D. João VI com a rua Princesa Isabel, podemos observar ângulos retos, logo essas ruas são perpendiculares. Olha aqui, ó, nós temos a rua D. João VI e a rua Princesa Isabel. Eu tracei aqui no nosso mapinha. Perceberam que essas duas ruas é como se fossem as setinhas, as retas, né? São as retas. Elas se cruzaram aqui, ó. Elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Por isso, podemos dizer que essas ruas são perpendiculares. Por que são perpendiculares? Porque elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Não foi isso que ocorreu aqui? Nessas duas ruas, elas se cruzaram, aqui o cruzamento, e formaram nesse cruzamento dessas ruas, elas se cruzaram e formaram um ângulo de 90 graus. Por isso, eu posso dizer, tá? Que o cruzamento dessas ruas, eu posso dizer que essas ruas são perpendiculares, tá? Observem aqui embaixo, meus amores, olha. As ruas Princesa Isabel e D. Pedro I são paralelas. Paralelas são aquelas que não se cruzam, não tem pontos comuns, ó. A rua Princesa Isabel e a rua D. Pedro I são ruas paralelas, ou seja, elas não se cruzam em um único ponto, elas estão na mesma direção, são chamadas de ruas paralelas, certo? Bom, gente, observe aqui, ó, a Avenida 13 de Maio, ó, 13 de Maio e a rua D. João VI, rua D. João VI, ó, 13 de Maio e D. João VI. Não são paralelas. Olha aqui, ó, tá dizendo que essas duas ruas não são paralelas. Por quê? Não são paralelas, porque para ser paralela, elas teriam que estar na mesma direção. Elas não podem se cruzar e elas estão se cruzando. Se cruzou, não são paralelas. Por isso diz que a Avenida 13 de Maio
e a rua D. João VI não são paralelas, tá? Não são. Se cruzou, não é paralelo, tá? Nem perpendiculares. Por que eu digo que a rua 13 de Maio e a rua D. João VI não são retas, não são ruas perpendiculares? Porque para ser perpendicular tem que se cruzar. Aqui tá se cruzando, tia Lu? Tá, mas tem que se cruzar formando um ângulo de 90 graus. Aqui se cruzou, mas não formou ângulo de 90 graus. Então, ela não pode ser uma rua perpendicular, tá? Só se formasse um ângulo de 90, aí seria. Ué, tia Lu, mas cruzou, mas não formou ângulo de 90, então não é perpendicular. Então, eu digo que não, nem perpendicular, essas ruas não são perpendiculares, tá? São oblíquas. Tá dizendo, tá confirmando que a rua 13 de Maio e a rua D. João VI são oblíquas. Por que são oblíquas? Porque elas se cruzam, aqui ó, o cruzamento, elas se cruzam e quando elas se cruzam, elas formam um ângulo diferente de 90 graus. Então, eu posso dizer que a rua D. João VI e a rua 13 de Maio são ruas oblíquas, porque elas se cruzam e neste cruzamento elas formam um ângulo diferente de 90 graus. Agora, turminha, vocês irão fazer os exercícios da página 190 e a tia Lu voltará já para fazermos as correções tudo bem certinho. Certo? Volto já. Aqui no número 1 tá falando o seguinte: classifique as retas em paralelas ou concorrentes. Tá? Paralelas ou concorrentes. Lembrando que retas paralelas são aquelas que não se cruzam, elas vão estar na mesma direção. E concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto, tá? Bom, nós temos aqui as retas MT. Essas retas MT, elas são paralelas ou elas são concorrentes? Muito bem, elas são paralelas. São paralelas porque elas não se cruzam. Por isso são paralelas. Essas retas aqui, ó, R e S. Elas são paralelas ou elas são concorrentes? Muito bem, elas são retas concorrentes, porque elas se cruzam em um único ponto. Que ponto é esse? Ponto Q, tá? Concorrentes. Aqui na letra C, nós temos a reta R e a reta S. Olhando para essas retas, eu diria que elas são paralelas ou concorrentes? Bom, presta atenção no prolongamento dessas retas. Olha aqui, ó, quando tem a setinha, quer dizer que ela continua, ó. Então, se eu prolongar essa reta e prolongar essa reta, elas irão se cruzar no prolongamento delas. Elas irão se cruzar em um único ponto. Então, eu digo que essas retas são concorrentes, porque no prolongamento dela, ao prolongarmos essas retas, elas irão se cruzar em um único ponto. Então, elas são retas concorrentes, tá? Concorrentes. Então, ficou paralelas, concorrentes e concorrentes. Número 2. Observe o mapa e registre o que se pede. Nós vamos observar esse mapinha aqui e vamos registrar. Letra A. Duas ruas que dão a ideia de retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam, né? Elas seguem na mesma direção, tá? Nós vamos ter duas ruas desse mapinha que são paralelas, ó. Rua A e Rua B. Olha lá, são paralelas porque elas não se cruzam, tá? E seguem em uma mesma direção. Paralelas, tá?
Agora aqui a letra B. Duas ruas que dão ideia de retas perpendiculares. Lembrando que retas perpendiculares são aquelas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus, tá? Então, neste esqueminha aqui, nesse mapinha, vamos ver duas ruas que dão ideias de retas perpendiculares. Olha, eu tracei a rua E e a rua G. Olha, elas se cruzam, olha aqui, ó, e formam um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, quando as retas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, são retas perpendiculares. Então, aqui eu posso responder rua E e rua G, tá? Na letra C, eles querem duas ruas que dão ideia de retas concorrentes não perpendiculares. Bom, duas ruas que dão ideia de retas concorrentes, ou seja, vão ter que ser retas que se cruzam, não perpendiculares, que se cruzam, mas que não formam ângulos de 90 graus, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Eu fiz a rua E com a rua C. A rua E com a rua C são duas ruas que dão ideia de retas concorrentes. Concorrentes por quê? Porque se cruzam aqui, ó. Mas não é perpendicular. Elas são concorrentes porque se cruzaram, ó. Cruzou aqui. Mas não é perpendicular. É uma concorrente não perpendicular. Por quê? Porque não formou ângulo de 90 graus. Não formou ângulo aqui, ó, de 90 graus. Então, ela não é perpendicular. Ela é uma concorrente, porque se cruzou, não perpendicular, porque não formou ângulos de 90 graus. Então, a resposta seria rua E com a rua C. Aqui, ó. Se uma pessoa estivesse no cruzamento da rua D com a rua F e quisesse chegar até o cruzamento da rua G com a rua B, como você poderia explicar o caminho para ajudá-la a chegar ao local desejado? Bom, se uma pessoa estivesse no cruzamento da rua D, bom, vamos lá na rua D, olha. Rua D, tracei a rua D. No cruzamento da rua D com a rua F. Vou lá na rua F, olha, tracei. Rua D com a rua F. Ou seja, a pessoa está aqui, ó. Se uma pessoa estivesse no cruzamento da rua D com a rua F, aqui, ó, o cruzamento da rua D com a rua F, a pessoa está aqui. E quisesse chegar até o cruzamento da rua G, ó, rua G, tracei a rua G, com a rua B, ou seja, ela está aqui e quer chegar aqui, tá? Ela quer chegar neste cruzamento aqui, ó, da rua G com a rua B. Ela está aqui e quer vir para cá. Como você poderia explicar o caminho para ajudá-la a chegar ao local desejado? Então, vamos lá. Como você poderia explicar o caminho para ajudá-la a chegar ao local desejado? Ou seja, a pessoa está aqui e quer chegar aqui, certo? Tá? Vamos lá. O que a gente pode colocar, ó? Siga em frente na rua D, ó, rua D tá aqui, ó. Ela tá aqui nesse cruzamento. Siga em frente na rua D, até chegar ao cruzamento com a rua B, ó. Esse aqui é a rua D e esse aqui é o cruzamento dela com a rua B, tá? Chegou aqui, na rua B, vire à direita e siga em frente, até chegar ao seu destino. Tá? Então, vai ser esse percurso aqui, ó. Tá? É uma das respostas, tá? Então, pode ser, ó. Siga em frente na rua D,
até chegar ao cruzamento com a rua B. Na rua B, vire à direita e siga em frente até chegar ao seu destino. Número 3. Com o auxílio de uma régua, trace cada uma das retas abaixo. Na letra A, está pedindo para você traçar 2 retas paralelas. Aqui eu coloquei exemplo de resposta, ó. Tá? 2 retas paralelas, ou seja, 2 retas que não se cruzam, tá? E seguem na mesma direção, tá? 2 retas paralelas. Aqui, 2 retas concorrentes perpendiculares. Lembrando que concorrentes perpendiculares são aquelas que se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, tá? E 2 retas concorrentes oblíquas. Lembrando que retas concorrentes oblíquas são aquelas que se cruzam e não formam um ângulo diferente de 90, tá? Diferente do ângulo reto, diferente do ângulo de 90 graus. Pode ser essa a opção, tá? Agora nós vamos continuar no livro de matemática, mas vamos lá para a página 194. Vamos fazer isso é uma revisão, né? São exercícios que essa matéria já foi vista, então são exercícios de revisão. Vocês vão rever a matéria, tá? Façam a página 194 e a tia Lu volta já já para a gente fazer a correção. Tudo bem? Beijo, façam com bastante atenção. Número 3. Identifique os lados e os vértices do polígono abaixo. Nós temos aqui o desenho, né? A figura, um polígono, tá? Na verdade, ele é um hexágono, tá? Nós vamos verificar esse polígono, tá? Vamos ver quantos lados tem esse polígono. Nós temos aqui, ó, o primeiro lado é o lado AB, tá? O que é o lado? Esse aqui é um lado, outro lado, outro lado, outro lado, outro lado, outro lado, tá? O lado é cada segmento de reta que forma o contorno de um polígono. Aqui, ó, AB, BC, CD, DE, EF, FA. São esses aqui, ó. AB, BC, CD, DE, EF, FA, tá? Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por isso, ele é um hexágono, tá? Por que eu coloquei aqui, ó, lado AB? Botei AB, coloquei as letrinhas maiúsculas, tá? E coloquei um tracinho aqui que simboliza o quê? O meu segmento de reta, tá? Isso aqui representa o lado AB, ó, AB. BC, ó, BC, segmento de reta. CD, CD, segmento de reta. DE, DE, EF, FA, tá? E aqui ele está querendo saber os vértices. Vamos lembrar o que são vértices. Vértice é o encontro de 2 segmentos de reta de um polígono, ó. Aqui é uma vértice, né? Aqui, ó, é o encontro de 2 segmentos, tá? 1, 2. Isso aqui, ó, é uma vértice. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, vértice F, tá? Então, eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Eu tenho 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mesmo número de lados é o mesmo número de vértices. Tenho 6 lados e 6 vértices. Lado, ó, lado é cada segmento de reta que forma o contorno de um polígono, tá? E vértices é o encontro de 2 segmentos de retas de um polígono, tá? Por isso, representamos por essas letrinhas. Número 4.
Dê o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. Bom, nós sabemos que o polígono, tá? Que é formado pelos lados, tá? Dê o nome dos polígonos de acordo com o número de lados. Nós vamos ver o número de lados e vamos dar o nome ao polígono, tá? O que é lado? É cada segmento de reta que forma o contorno de um polígono. Aqui é um lado, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Então, nós vamos ver aqui nesse primeiro polígono. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 lados. Então, esse polígono que possui 4 lados é chamado de quadrilátero, tá? Aqui nós temos, ó, um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Um polígono de 6 lados, ele é chamado de hexágono, tá? 6 lados, aqui tem 4 lados. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Um polígono de 3 lados é chamado de triângulo. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um polígono de 10 lados é chamado de decágono. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Um polígono formado por 5 lados é chamado de pentágono. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um polígono formado por 8 lados é conhecido como octógono, tá? Então, ficou bem assim, ó. 4 lados, quadrilátero. 6 lados, hexágono. 3 lados, triângulo. 10 lados, decágono. 5 lados, pentágono. 8 lados, octógono. Número 5. Dê o nome, o número de vértices e o número de lados dos polígonos. Bom, lembrando que um polígono ele pode ser classificado de acordo com o seu número de lados, tá? De acordo com o número de lados. Lembrando que lados é cada segmento de reta que forma, tá, o contorno de um polígono. E vértices é o encontro de 2 segmentos de retas de um polígono. Então, nós temos aqui, ó, um polígono, tá? Esse aqui é um polígono. Esse aqui são os lados de um polígono. E isso aqui são as vértices de um polígono, tá? Bom, esse polígono, ele é chamado de quadrilátero porque ele possui 4 lados, ó. AB, BC, CD, DA. Então, ele possui 4 lados. O nome dele é quadrilátero, tá? E ele possui 1, 2, 3, 4 vértices. Lembrando que vértice é o encontro de 2 segmentos de reta de um polígono. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 vértices. O mesmo número de lados é o mesmo número de vértices de cada polígono, tá? Como esse polígono é um polígono de 4 lados, ele é chamado de quadrilátero, tá? Esse polígono aqui, ele é chamado de hexágono, porque ele tem 6 lados. Vamos ver, ó. AB, BC, CD, DE, EF, FA, tá? Então, esse polígono ele é chamado de hexágono porque ele possui 6 lados. O mesmo número de lados é o mesmo número de vértices. Se ele tem 6 lados, ele terá 6 vértices. Lembrando que vértice
tá? É o encontro de dois segmentos de reta de um polígono. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, tá? Aqui eu tenho um pentágono. Esse polígono é chamado de pentágono porque ele possui 5 lados, ó. AB, BC, CD, DE e EA. 5 lados. O mesmo número de lados é o mesmo número de vértices. Aqui são os vértices, ó. Vértice é o encontro de dois segmentos de retas de um polígono. A, B, C, D, E. Eu tenho 5 vértices. O mesmo número de lados é o mesmo número de vértices. Eu tenho 5 lados, eu tenho 5 vértices. Esse polígono é conhecido como pentágono. E aí, meus amores, encerramos por aqui mais uma aulinha de matemática. Podem guardar o livrão bem grandão, tá? Podem guardar o livro, tá? E é isso. Voltamos na próxima aula, ó, com muito mais. Beijo grande!